Agora a gente vai ver aquilo que a gente já viu muitas vezes, mas eu vou passar bem rapidinho, porque a gente já viu isso, tá? Adição e subtração com números racionais. Ou seja, adição e subtração com frações e decimal. A gente já viu isso? Então vamos lá. Quando eu tenho uma fração, quando eu vou somar e subtrair uma fração, eu tenho o primeiro caso, que é quando os denominadores são iguais, é só eu copiar o denominador e somar ou subtrair o de cima. Isso vocês já conseguem identificar. Então a gente vai para a segunda situação, que vocês sempre fica um pouquinho mais complicado lembrar. É quando eu tenho que tirar o MMC. No meu primeiro caso, eu tenho 2/3 mais 1, 1 sobre 2. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que somar essas minhas frações. Se eu olhar para os meus denominadores, eu tenho 3 e tenho 2. Eles são denominadores diferentes, então eu tenho que igualar esses denominadores. Então, para mim igualar esses denominadores, eu tenho que tirar o meu MMC. O MMC vocês já sabem fazer. O MMC de 3, 2, vai ser 6. Por quê? Porque primeiro eu faço por 2, daí vai dar 1 por 2, depois eu faço por 3, que vai dar 1 lá pelo 3. E aí só sobra 2 vezes 3, 6. Aí, meu denominador agora é 6. Aí eu faço 6 dividido por 3, vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Foi a resposta que eu coloquei aqui. Depois eu fiz 6 dividido por 2, deu 3. 3 vezes 1, deu 3. Tá? Tudo bem até aí? Aí eu vou somar. 4 mais 3 vai dar 7. O denominador que já é igual, eu vou manter. Eu mantive esse denominador. Ficou 7 sobre 6. E eu já expliquei isso para você na aula de fração anterior do segundo bimestre. Na aula de fração tem isso. Eu tenho um número aqui, que eu sei que vocês não vão lembrar, mas é uma fração imprópria. Quando eu tenho uma fração imprópria? Quando esse número aqui em cima, que a gente chama de numerador, é maior do que o que está embaixo, que a gente chama de denominador. E quando isso acontece, quer dizer que eu comi uma coisa inteira, ou eu usei uma coisa inteirinha e mais um pouquinho. Nesse caso, o que acontece? Eu usei 6 de 6 e sobrou 1/6. 6 de 6, 6 sobre 6, significa assim, eu tinha uma pizza com 6 pedaços e comi os 6 pedaços. Ou seja, se era uma pizza, foi dividida em 6 e eu comi 6 pedaços, quer dizer que eu comi uma pizza inteira, tá? Por isso que eu coloquei esse número 1 aqui, ó. Só que daí eu não comi só isso. Eu comi 7 pedaços. Mas a pizza foi dividida só em 6 pedaços. Ah, então isso quer dizer que eu tinha 2 pizzas. Eu comi uma inteira. E a outra eu comi só mais um pedaço, porque eu comi 7 no total. Então, por isso ficou 1/6. Eu sei que eu acho que não ficou claro, mas eu vou perguntar. Conseguiram entender o que eu quis dizer? Tá. Vou falar rapidinho de novo. Ó, aqui eu tinha... Se eu pensar aqui na situação, 7/6, eu tinha uma pizza, não vou dizer que é uma, porque não era uma. As pizzas foram divididas em 6 pedaços. E no total eu comi 7 pedaços. Então já consigo pensar. Se a minha pizza foi dividida em 6 pedaços e eu comi 7, logo eu já sei que eu comi uma inteira. Porque se eu dividi em 6 pedaços e comi 6, foi uma inteira, não foi? Então por isso que eu coloquei esse número 1 aqui, que quer dizer uma pizza inteira. Mas aí eu comi 7 pedaços, então tá faltando 1. Esse 1 foi de outra pizza. Então eu tinha 2 pizzas. E a outra pizza eu comi só um pedaço para completar os 7 pedaços total. Então eu coloquei 1 aqui e essa pizza foi dividida por 6, porque ele já estava dizendo por 6. Então eu não vou mudar a quantidade de forma que eu dividi a pizza, tá? Tentando ficar claro de novo. Se tiver dúvida, pode perguntar. A próxima situação é com o meu número negativo. Eu vou fazer uma subtração de frações, tá? Então, ó, eu tenho 3/4 menos 5 sobre 2, tá? Ou 5 sobre 2. Negativos. Eu vou subtrair isso daqui. Então, o que é? Vou olhar primeiro. Eu olhei, é 4 e é 2. São denominadores diferentes. Se são denominadores diferentes, eu tenho que igualar esses denominadores. E como eu faço para igualar? Eu vou tirar o meu
MMC. Esse meu MMC de 4 e 2, eu vejo que o primeiro número que eu vou multiplicar é 2, aí um vai ficar 1 e o outro vai ficar 2, e eu divido por 2 de novo. Eu dividindo por 2, o 2 vai virar 1 e 1. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar 2 por 2. 2 vezes 2, 4. Então, ó, meu denominador comum vai ser o 4, tá? Coloquei ele aqui. E eu vou fazer 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. Depois, de novo, 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Ok? Aí eu vou manter o meu denominador, que é 4. Ó, mantive ele aqui. E o que acontece? Aqui o que aconteceu? Eu tinha 3 e devia 10. Se eu tinha 3 e devia 10, quanto que ficou? Ficou menos 7. Então eu coloquei aqui, ó, menos 7 quartos. E eu vou consertar aqui que eu esqueci do sinal de negativo, tá? Aí ficou menos 7 quartos. E... não vou conseguir. Não vou conseguir, vai ficar assim, tá? Mas isso aqui eu quero... Então, ó, ficou menos 7 quartos. Até aí tá claro. Aí o que acontece? Eu vou transformar esse número, que é uma fração imprópria também. Por que imprópria? Porque o número que está em cima é maior do que o que está embaixo. A única coisa que faltou aqui é um sinal de negativo, tá, gente? Ou seja, vou pensar na pizza, não vamos pensar em outra situação. Pacote de bolacha. Meu pacote de bolacha, exemplo, vinha 4 bolachas, que é aquela bem cara, sabe? Aquela bem, é aquele cookie bem caro. Vinha só 4 cookies para me comer. Mas aí eu comi 7 bolachas dessa. Então eu já sei que eu comi um pacote inteiro, porque um pacote vinha 4 bolachas e eu comi 7 bolachas, então eu comi um pacote inteiro. Então quer dizer, ó, 1, por isso que eu coloquei 1. Só que se eu comi 7 bolachas e o pacote só tem 4 bolachas, eu comi mais 3 bolachas, porque foi 4 mais 3, 7. Então eu comi mais 3 bolachas de outro pacote inteiro, que era 4 bolachas. Então ficou 1, 3 quartos. 1, 3 quartos. Faltou só o sinal de negativo, que eu esqueci de colocar. Então é menos 1, 3 quartos. Ficou claro isso? E eu coloquei frações impróprias para transformar em número misto, porque vocês não veem isso comum, vocês não veem realmente, a maioria das vezes vocês não têm esse hábito de ver, e eu coloquei para relembrar, tá? Talvez, eu provavelmente não coloque nos exercícios, provavelmente não, acho que eu coloque poucos exercícios com fração mista, mas vocês têm que lembrar que existe, tá? Agora a gente vai para o decimal. E o decimal eu já também ensinei, então a gente vai passar rapidamente. 0,3 quartos, 0,34 mais 1,02, tá? Vai dar 1,36. O que eu fiz? Olha lá o que eu fiz. Mesma quantidade de casa, então eu somei o 4 com 2, deu 6. Somei o 3 com 3, desculpa, somei o 3 com 0, deu 3. E aí somei 1 com 0, deu 1. É simples. Só preciso lembrar que quando eu vou fazer uma adição ou uma subtração com número decimais, vírgula tem que estar embaixo de vírgula. Se um número tiver mais casas decimais que o outro, o que eu tenho que fazer? Acrescento zeros até ficar igual, tá? Vou acrescentando zero até ficar igual. Mas no primeiro momento, quando eu vou escrever, eu escrevo vírgula embaixo de vírgula. E aí eu vi que um número é maior do que o outro. Eu completo com zero, tá? Para ficar igualzinho, para facilitar a minha visualização. O próximo aí era uma subtração. 1,75 menos 0,23. Então eu fiz aqui lá. 5 menos 3, 2. 7 menos 2, 5. E 1 tira 0, 1. Tá? Simples também.
É a mesma situação. Eu tenho que olhar e colocar. Na hora de montar a conta, eu coloco vírgula embaixo de vírgula. Se houver mais números, ok? Eu completo com zero, para ficar igual, equilibrado. Aqui é exemplo do que eu falei, que é a mais simples, né? Quando o denominador é igual. Se o denominador é igual, é só eu somar. Olha lá, eu somei 8 mais 8 mais 12, deu 20. O denominador é igual, eu mantenho. 20 dividido por 2, deu 10, tá? Então, fiz isso, ó. 8 mais 12, deu 20. Denominador já é igual, então eu mantive o 2. 20 dividido por 2, 10, tá? Aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Denominador, os 3 são iguais, mantive o denominador. E somei. 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. Olha aqui, no final. E a outra eu vou ter que esperar subir, para vocês verem. Eu tinha 14,23 mais 7,23 avos e 2,23 avos mais 23 sobre 23. E aí o que eu fiz? Eu acho que aqui era um sinal de igual, tá, gente? Então eu vou somar todos, eu vou somar 14. Copiei essa foto, vamos verificar. 14, eu vou somar 14 com 7. E vou somar com 2 e vou somar com 23. Eu acho que isso tá errado, que aí seriam 23. Tá vendo o lugar de mais? É um sinal de igual, tá? Que daí vai dar 23 sobre 23 e eu divido 23 por 23 vai dar 1, tá? A situação com decimal é isso que eu falei, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Por exemplo, aqui, ó, era 50,35. Aqui podia estar lá 16,9. Não tinha esse zero. Então, o que eu fiz? Coloquei esse número e coloquei esse número. Coloquei vírgula embaixo de vírgula. Aqui não tinha nada. Para facilitar, eu coloquei um zero. Porque na hora que eu faço a soma, fica mais simples. Ó, 35 mais 0, 5. 9 mais 3 vai dar 12. Subiu 1. 1 mais 6 vai dar 7. 5 mais 1 deu 6. Mas eu coloquei esse número 0 aqui para facilitar visualmente só. Ele não existia, tá? Essa outra situação de subtração, ó, eu tinha, era os mesmos números, 50,35 e menos 16,9. Coloquei vírgula embaixo de vírgula. Aqui ficou só uma casa, então eu acrescentei um zero. Aí 5 tira 0 vai dar 5. 3 não dá para tirar, então eu tive que emprestar, tá? Então eu emprestei 1, eu emprestei do 4, depois emprestei, aqui virou 10, emprestei 9, chegou aqui, 13. 13 tira 9, tá? Aí o 13 tira 9 vai dar 4. A vírgula eu mantenho embaixo da vírgula, então posso colocar a vírgula aqui. 9 tira 6, deu 3, e 4 tira 1, deu 3, tá? Então essa operação de adição e subtração com números racionais, vocês já tinham visto. Mas ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida para vocês? Porque era coisa que vocês já tinham visto, tá? É só para reforçar e que vocês não tenham mais dúvidas, tá? Multiplicação e divisão com números racionais, ou seja, fração e decimal. Quando a gente fala de racional, a gente vai sempre cair em fração e vai cair em decimal, tá? A multiplicação e a divisão com as frações. Então, ali a gente tem 2/5 vezes 3/4, e a multiplicação é só eu multiplicar o número que está em cima pelo número que está em cima, tá? Multiplicação de fração. Eu vou fazer 2 vezes 3, 5. 5 vezes 4, 20. Olha lá, deu 5 vinteavos. Espera aí, deu 5 vinteavos. Se eu lembrar, eu posso simplificar essa minha fração, que é outra coisa que eu já venho falando para vocês. O que é simplificar? Tornar essa fração menor, ou uma fração irredutível, que não dá para dividir mais. Então, se eu olhar para o 5 e para o 20, em alguma tabuada, eu consigo dividir os dois números, que no caso é o 5. Então, eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1.
20 dividido por 5 vai dar 4. Então, minha fração irredutível é 1/4, tá? Não que 5/20 esteja errado, mas a mais correta é 1/4, tá? Porque a gente sempre coloca na minha fração irredutível. Então, se fosse alternativas, ele ia colocar esta resposta, 1/4, e não essa daqui, 5/20. Tudo bem? Tudo bem, gente? A multiplicação? A divisão é só 1/3 dividido por 2/5. A divisão, o que eu faço? Eu vou copiar a minha primeira fração e inverter a segunda fração. Olha lá, 1/3, eu vou manter 1/3. Aonde era a divisão, eu coloco multiplicação. E 2/5 vai virar 5/2. Eu vou inverter. Aí, como é uma multiplicação, então eu pego esse 1 e multiplico pelo número que está na frente, que é o 5. 1 vezes 5, 5. Embaixo, 3 vezes 2, 6. Então, minha fração é 5/6. Essa é a minha fração irredutível. Por quê? Porque o 5 só divide por 5. E o 6 divide por 2 e por 3. Então, eles não dá para dividir por um único número. Então, se não dá para dividir pelo mesmo número, eu não vou fazer nada. Eu vou manter do jeito que está. Tá? Tudo bem? Multiplicação e divisão com frações? Tudo bem? Agora a gente vai nos decimais. E os decimais é a parte mais difícil. Quem tem dúvida tem que estudar um pouco. Mas a divisão de decimal e multiplicação com decimal. 0,25 vezes 1,5 vai dar 0,375, tá? Não vou fazer a conta aqui, mas tem outros exemplos embaixo. 0,34 dividido por 1,2 vai dar 1,95. Os detalhes. Na minha multiplicação, eu vou fazer a multiplicação. Quando eu vou montar os números, eu faço a minha multiplicação, eu não vou pensar na minha vírgula. Quando que eu vou pensar na minha vírgula? Lá no final. Quando eu chegar na resposta final, eu vou olhar para cima e vou contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. E nesse caso aqui, ó, era 2 aqui e mais uma aqui. Então, meu número vai ficar com 3 casas depois da vírgula. Ó. 2, mais uma, 3. Então, ele sempre vai estar com 3 casas depois da vírgula, tá? E na divisão, outra coisa que eu tenho que prestar atenção é a quantidade de casas. Tanto na multiplicação e divisão, a quantidade de casas é importante depois da vírgula. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um 0 aqui e eliminar as vírgulas para conseguir fazer essa divisão. Aí vai ficar 234 dividido por 120. Tá? Então, vamos lá. Olha aqui o que ele fez na multiplicação, que está mais detalhada essa multiplicação. 3,67 vezes 5, tá? Então, o que ele fez? Ele fez a multiplicação normal. 5 vezes 7, aí ele multiplicou 5 por todos esses números. Olha lá, 5 vezes 7, depois ele multiplicou 5 vezes 6, depois ele multiplicou 5 vezes 3. Fez essa multiplicação. Depois ele multiplicou por 1 também, 1 vezes 7, 1 vezes 6 e 1 vezes 3. Ficou aquelas duas linhas. Aqui, que não vai dar para ver, aqui embaixo, a gente ou coloca o 0 ou coloca o sinal de mais. Aí depende do que você acha melhor. Aí ele não colocou nada. Aí ele somou. Olha lá, o 5 e nada vai dar 5. O 7 mais 3, 10. Subiu 1. Aí deu 9 mais 6, tá? E aí ele somou e mandou para o outro lado, que sobrou, que foi 1. Aí ele somou 3 mais 1, 4, subiu 5. Aí o que ele fez? Ele contou aqui, ó, 2 casas depois da vírgula, mais uma casa depois da vírgula. Ou seja, são 3 casas depois da vírgula. Lá embaixo, olha lá, ele fez a mesma coisa. Contou 3 casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, contou 3 casas depois da vírgula e colocou a vírgula. Ele contou 3 casas e colocou a vírgula. Tá? Outra situação com multiplicação. Aqui estava 0,075 vezes 0,001.
Aí ele fez a multiplicação. Agora vamos entender uma coisa muito básica. Ele fez essa multiplicação só a primeira, que deu isso daqui, ó. 0,0075. Deu isso daqui, ó. 0075. Só que quando ele somou aqui, ó, 3 casas e 3 casas embaixo. No total são 6 casas. Ele tinha até aqui. Ele teve que contar 6 casas, então ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele colocou a vírgula. Se não tem número nenhum, coloca o zero. Tá? Não tinha número nenhum, ele teve que acrescentar o zero. Mas 6 casas tem que estar depois da vírgula, é obrigatório. Porque a mesma quantidade que eu conto aqui de casas, nessa primeira mais o da segunda linha, é o que eu vou ter que ter de casas na minha resposta. Que no caso aqui foi 6, ó. Mantive 6. Aí eu coloquei a vírgula e acrescentei mais um zero, porque não tinha número nenhum lá. Multiplicação. Recordou multiplicação? Recordou e não vai ter dúvida. Não vai errar a multiplicação com o número decimal. É a divisão. O que acontece na divisão? Aqui eu tinha uma divisão de 5,2 dividido por 2. Ou seja, eu não consigo multiplicar dessa forma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar as casas decimais. A mesma quantidade de casas decimais, tanto fora e dentro das chaves, tem que ser exatamente igual. Aqui tem uma casa, aqui também tem que ter uma casa. Como que eu faço para ter mais uma casa? Coloco a vírgula e o zero. Olha lá, coloquei a vírgula e o zero aqui embaixo. Então, ficou 5,2 vezes 2,0. Tá? Ficou a mesma quantidade de casas decimais. Aí eu elimino essa vírgula. Não existe mais, eu deixo ela de lado. Aí ficou 52 dividido por 20. É isso que eu vou resolver, 52 dividido por 20. Aí eu vejo lá na tabuada do 20, 2 vezes 20 vai dar 40. 52 menos 40 deu 12. Ah, eu não tenho 12 na tabuada do 20. Então eu acrescento um zero e uma vírgula. Tá? Aí, 6 vezes 20 deu 120. 120 menos 120 deu zero. Então minha resposta é 2,6. Tá? Mas para chegar nisso, eu tive que fazer esse processo. Acrescentar um zero, acrescentar a vírgula e um zero, eliminar as duas vírgulas e ficar 52 dividido por 20. Multiplicação e divisão. Tudo bem? Tudo bem, pessoal?